Olá, boa tarde. Hoje é dia 4 de setembro e você vai ver. A União Europeia inicia o processo de ratificação com acordo com o Mercosul, apesar da relutância da França. O presidente Vladimir Putin diz que Rússia e Coreia do Norte lutam juntas contra o neonazismo contemporâneo. Empresa americana de inteligência artificial OpenAI incluirá controles parentais no ChatGPT após a morte de adolescente. Justiça afasta do cargo Vanderlei Barbosa, governador do Tocantins. A decisão é do ministro Mauro Campbell no STJ e vale por 6 meses e será analisada pela Corte. Defesa de ex-presidente Jair Bolsonaro pede sua absolvição por tentativa de golpe de Estado em julgamento no STF. E também a TV Mundial está na 54ª edição da Expofeira no Amapá. Mais um dia de muita festa. Boa tarde, mundo já começou. BTN já está no ar, boa tarde novamente para você. E olha, a União Europeia iniciou o processo de ratificação do acordo com o Mercosul, apesar da relutância da França. O executivo validou o pacto comercial com o bloco sul-americano e prometeu garantias sólidas para proteger o setor agrícola. A Comissão Europeia iniciou nesta quarta-feira o processo de ratificação do acordo comercial com os países do Mercosul, que enfrenta a relutância da França e terá que ser aprovado pelos 27 países do bloco e pelo Parlamento Europeu. O Executivo Europeu validou o acordo comercial com o bloco sul-americano e prometeu garantias sólidas para proteger o setor agrícola, muito crítico ao tratado. A Comissão apresentou hoje propostas para novos acordos com o Mercosul e o México. O Mercosul será o maior acordo comercial da União Europeia até o momento, uma área de livre comércio com 700 milhões de clientes. Este é um pacto comercial fundamental e um passo estratégico para a influência europeia global. A adoção pelos comissários europeus é o primeiro passo antes do envio do Tratado de Livre Comércio aos Estados-membros e aos eurodeputados nos próximos meses. Segundo uma fonte da Comissão Europeia, Bruxelas quer agir com rapidez e espera alcançar um acordo com os 27 países até o final de 2025, enquanto o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ocupa a presidência rotativa do Mercosul. O acordo deve permitir, entre outras coisas, que a União Europeia exporte mais automóveis, máquinas e bebidas alcoólicas para a Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai. Em troca, facilitaria a entrada de carne, açúcar, arroz, mel e soja latino-americanos no bloco, sob o risco de enfraquecer alguns setores agrícolas europeus. Desde que as negociações foram concluídas no mês de dezembro do ano passado, os sindicatos de agricultores europeus não poupam críticas ao setor. A França reiterou nos últimos anos sua oposição ao projeto de tratado, que considera uma ameaça para sua produção de bovinos, aves, açúcar e biocombustíveis, ao mesmo tempo em que exige medidas adicionais de proteção. Para tranquilizar o governo francês, Bruxelas pretende completar o acordo com um texto jurídico para reforçar as medidas de salvaguarda para os produtos europeus sensíveis, um gesto que foi bem recebido por Paris. A defesa do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro pediu a sua absolvição nesta quarta-feira, na segunda sessão de sentenças do julgamento por golpe de Estado. Amanhã foi dedicada aos advogados de 4 dos 7 réus. O advogado de Jair Bolsonaro, Paulo Cunha Bueno, defendeu o ex-presidente nesta quarta-feira antes da primeira turma do Supremo Tribunal Federal decidir se o político e outros réus são culpados de tramar um golpe de Estado. Bueno pediu a absolvição do líder da direita. Senhores ministros, a absolvição do presidente Bolsonaro é imperiosa para que não tenhamos a nossa versão do caso Dreyfus. Muito obrigado.
Ele se referia ao escândalo na França no início do século XX, que entrou para a história como símbolo de parcialidade judicial. O STF retomou as sessões nesta quarta-feira para concluir o julgamento contra o ex-presidente Bolsonaro, que está preso preventivamente em sua residência em Brasília desde o início de agosto. A sessão foi encerrada após as falas dos advogados de defesa. O STF dará seu veredito na próxima semana no julgamento, que define se Bolsonaro arquitetou um plano para se manter no poder após perder as eleições de 2022 para Luiz Inácio Lula da Silva. Enquanto o julgamento está sendo realizado, no Congresso se aceleram as negociações para incluir a votação de uma anistia na agenda parlamentar, tendo Bolsonaro como eventual beneficiário. Mudando de assunto, indo para o internacional, a guerra de Gaza foi protagonista desta quarta-feira da edição 82 do Festival de Veneza, onde o franco-tunista Kauter Ben Hauni apresentou The Voice of Hind Rabbah, filme baseado na história real de uma menina palestina assassinada pelas forças israelenses enquanto tentava fugir da cidade de Gaza. A diretora do filme The Voice of Hind Rabbah, Kauter Ben Hania, comoveu o Festival de Veneza com um filme sobre a tragédia palestina. O longa é baseado na história real de uma menina de 5 anos assassinada pelas forças israelenses enquanto tentava fugir da cidade de Gaza. Nesta quarta-feira, a cineasta afirmou que busca dar uma voz e um rosto às vítimas da guerra no território. Um dia, a justiça não será apenas simbólica, porque a justiça é muito importante. Mas ainda não chegamos lá. Estamos pedindo um basta. Chega desse genocídio. E quando penso nisso, até mesmo a palavra chega não é suficiente, sabe? Com o consentimento da mãe. No filme foram utilizadas gravações reais de uma ligação em que Hind Rabbah pedia socorro. Para mim, quando ouvi a gravação pela primeira vez, era como um documento. Então a primeira coisa que vem à mente é fazer um documentário. Mas havia algo especial no que senti quando ouvi pela primeira vez a voz de Hind Rabbah. Era um sentimento de impotência e raiva. E pensei que, se fizesse um filme do ponto de vista da funcionária do Crescente Vermelho, isso traduziria o meu sentimento. Desde o início do festival, em 27 de agosto, o glamour do evento foi sombreado em diversos momentos pela devastadora situação da faixa de Gaza. O território é palco de uma guerra desencadeada pelo ataque do movimento islamista palestino Hamas em Israel em 7 de outubro de 2023. Em paralelo ao festival na cidade italiana, milhares de pessoas foram às ruas para denunciar as ações do exército do Estado judeu no enclave palestino. É hora de previsão do tempo aqui no Boa Tarde Mundo. Chamo o Marcelo Marques, que vai trazer os destaques climáticos aqui pra gente. Marcelo, boa tarde, meu amigo. Quais são os destaques climáticos para hoje, quinta-feira, já tá quase o finalzinho da semana, né? Boa tarde, meu amigo. Oi, Caio, boa tarde para você e boa tarde para você, ligado no Boa Tarde Mundo. O tempo volta a se modificar em várias partes do país. O cenário meteorológico apresenta mudanças significativas em diversas regiões do país, influenciado pelo avanço de sistema de baixa pressão e pelo aquecimento diurno típico do período de transição entre inverno e primavera. No sul do Brasil, uma frente fria avança rapidamente pelo Paraná e por Santa Catarina. As rajadas de vento podem passar dos 50 km por hora em áreas de serra, e a queda de temperatura será sentida a partir do fim da tarde. O Rio Grande do Sul terá um dia de maior estabilidade, mas com temperaturas mais amenas e céu parcialmente nublado. No Sudeste, as condições de calor e umidade favorecem pancadas de chuva de curta duração, principalmente no centro e norte de Minas e na região serrana do Rio de Janeiro. O calor predomina nas capitais, onde a chuva continua escassa e a umidade relativa do ar pode ficar abaixo dos 30% durante a tarde.
No centro-oeste brasileiro, o sol brilha forte na maior parte da região, mas áreas do Mato Grosso do Sul podem registrar pancadas rápidas, acompanhadas por descargas elétricas. Goiás e Mato Grosso seguem com calor intenso, com os termômetros facilmente superando os 35 graus em algumas cidades. Na região Nordeste, o tempo permanece firme na maior parte dos estados, com céu claro e calor persistente. Contudo, há previsão de chuva passageira no litoral da Bahia e de Pernambuco. No Ceará, o sol predomina, mas com aumento de nebulosidade no fim do dia. Em Fortaleza, as temperaturas variam entre 25 e 31 graus, enquanto em Camocim, os termômetros oscilam entre 24 e 30 graus, mantendo a sensação de calor e abafamento. Já na região norte do Brasil, as instabilidades atmosféricas seguem ativas. No Amazonas e no Pará, a umidade elevada favorece pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas, principalmente no fim da tarde, enquanto em Roraima e Tocantins o sol predomina, com calor intenso e pouca chuva. Vamos ver agora as temperaturas previstas em algumas capitais do país. Em Florianópolis, Santa Catarina, a mínima é de 17, enquanto a máxima pode chegar aos 25. Belo Horizonte, Minas Gerais, mínima de 20 e máxima de 32 graus. Em Cuiabá, no Mato Grosso, mínima de 24 e máxima de 37. São Luís, no Maranhão, mínima de 25 e máxima de 32 graus. E em Belém, no Pará, a mínima é de 25 e a máxima de 34 graus. Por hoje é só. Uma boa tarde, Caio Teles. Pois bem, muito obrigado, Marcelo. Uma boa tarde para você. A gente se encontra novamente semana que vem. Tchau, tchau. A seguir no Boa Tarde Mundo de hoje, presidente Vladimir Putin diz que Rússia e Coreia do Norte lutam juntas contra o neonazismo contemporâneo. E também, empresa americana de inteligência artificial, OpenAI, incluirá controles parentais do ChatGPT após a morte de um adolescente. A gente vai para um intervalo rápido e a gente volta já. Revista do Domingo, seu noticiário no domingo com Clara Bezerra, às 19 horas. Notícias do mundo esportivo no Hora do Esporte, toda quarta, às 18 horas, com Eduardo Pires. Sábado News, todo sábado de manhã, com Eduardo Elau, às 9 horas da manhã. Toda sexta e sábado, compromisso com a informação no Jornal Mundial, às 21 horas. Boa tarde, mundo de volta, quinta-feira, hoje é dia 4 de setembro, estamos chegando no finalzinho da semana, finalzinho do ano, seja bem-vindo você que chega agora. O presidente russo Vladimir Putin se encontrou ontem em Pequim com o líder norte-coreano Kim Jong-un. Putin agradeceu pelo apoio na luta contra o neonazismo contemporâneo e pelo envio de tropas para lutar na guerra contra a Ucrânia. O presidente russo Vladimir Putin se encontrou nesta quarta-feira com o líder norte-coreano Kim Jong-un em Pequim. Pyongyang se tornou um dos principais aliados de Moscou desde a invasão do território ucraniano em 2022 e enviou milhares de tropas e armas para ajudar a expulsar as forças de Kiev da região de Kursk, no oeste da Rússia. Gostaria de agradecer em nome do povo russo por participarem juntos da luta contra o neonazismo contemporâneo.
Um parlamentar sul-coreano revelou na terça-feira que informações de inteligência sugerem que cerca de 2.000 soldados norte-coreanos foram mortos apoiando a investida russa na Ucrânia. Rússia e Coreia do Norte assinaram um acordo militar no ano passado que inclui uma cláusula de defesa mútua. De acordo com as obrigações desse tratado, lutamos ao lado do exército e do povo russo. Em visita a Pequim como convidados especiais, Putin e Kim acompanharam o presidente chinês Xi Jinping nesta quarta, durante um grande desfile militar, no qual o gigante asiático exibiu seus mais recentes desenvolvimentos em armas. O líder norte-coreano chegou à capital chinesa acompanhado da filha e possível herdeira Kim Ju-ai, que estreou em um evento internacional. A empresa americana de inteligência artificial, a OpenAI, anunciou que vai adicionar controles parentais ao seu chatbot, o ChatGPT, uma semana após um casal americano afirmar que o sistema incentivou seu filho adolescente a cometer A empresa americana de inteligência artificial OpenAI anunciou que vai incluir controles parentais no ChatGPT. A decisão foi tomada uma semana depois de um casal nos Estados Unidos afirmar que o sistema teria incentivado o filho adolescente a cometer suicídio. De acordo com a nota, a partir de outubro, os pais vão poder vincular sua conta à do filho. Assim, será possível controlar como o ChatGPT responde ao adolescente, com regras de comportamento adequadas à idade. Os pais também receberão notificações do ChatGPT quando o sistema detectar que o adolescente está em um momento de angústia aguda. Um casal relatou em uma ação apresentada na segunda-feira em um tribunal da Califórnia que o ChatGPT cultivou uma relação íntima com seu filho por vários meses entre 2024 e 2025, antes de sua morte. A denúncia alega que em sua conversa final, em 11 de abril de 2025, o ChatGPT ajudou a roubar vodka dos pais. Também forneceu uma análise técnica sobre um nó corrediço, com o qual poderia potencialmente enforcar um ser humano. O filho do casal foi encontrado morto horas depois, usando o método. A Justiça afastou do cargo o governador do Tocantins, Vanderlei Barbosa, do Republicanos, por 6 meses. Ele é alvo de operação na Polícia Federal nesta quarta-feira. A decisão é do ministro Mauro Campbell, do Superior Tribunal de Justiça, e será levada para análise especial da Corte. O afastamento tem validade imediata, mas perde a validade caso a decisão de Campbell seja derrotada na votação da Corte. O governador afirmou que respeita a decisão, mas vê o afastamento como medida precipitada e que determinou auditorias nos contratos assinados durante a pandemia. A retirada de Vanderlei Barbosa do cargo do governo é resultado da investigação da PF, que apura desvios de recursos durante a pandemia do Covid-19 no estado. O prejuízo estimado seria superior a 73 milhões de reais. Barbosa é suspeito de chefiar a organização criminosa, segundo a Polícia Federal. De acordo com a investigação, parte do dinheiro foi desviado foi usado para construir uma pousada de luxo em o nome do filho do governador. Mais de 2,4 milhões de reais foram enviados para o empreendimento em 2 anos. A PF realiza a segunda fase da Operação FAMES 19, com mais de 200 policiais que cumprem 51 mandatos de busca e apreensão e outras medidas cautelares em Palmas, em Tocantins, Araguaína, também em Tocantins, Distrito Federal, Paraíba e no Maranhão. O objetivo da operação, que foi realizada nesta quarta, teve o objetivo de reunir novos elementos sobre o uso de emendas parlamentares e o recebimento de vantagens indevidas por agentes públicos e políticos. A TV Mundial está na Expofeira 2025 e a Expofeira é na TV Mundial. Agora chegou o momento da gente inclinar os nossos olhos para o Amapá, porque está acontecendo a 54ª edição da Expofeira
do Amapá, no Parque de Exposições da Fazendinha. Você sabe, durante todos esses dias, a TV Mundial está presente no evento. João Pedro Coutinho já chega aqui, meu amigo, fazendo essa mega cobertura. De antemão, já te parabenizo por essa cobertura, tá? Meu amigo, o que a gente tem para destacar sobre a Expofeira? O que teve ontem? E qual foi a programação de ontem? E qual é a de hoje? Boa tarde para você, meu amigo. Pois é, Caio. Olá você, olá todos que nos acompanham no Boa Tarde Mundo. Hoje estamos aqui em um lugar diferente, nós não estamos no nosso estúdio habitual, por motivos pessoais eu estou em outro lugar, mas tudo bem, tá? Mas o que importa é que a gente vai trazer para você agora mais detalhes e como foi, né? E como tá sendo esses dias da Expofeira aqui no Amapá. Pois é, com toda a cobertura da TV Mundial. Bem, antes de falar, né? Ontem tivemos um show com o disco de Alexandre Pires, todo mundo gostou muito, né, daquele pagode, daquele ritmo, né, que a gente gosta, né, Caio? Pois é. Agora vamos falar o seguinte, vamos falar agora das ações, né, de muita coisa legal que tem. Seguinte, foi definido o mascote da Expofeira. Assim, nós temos um mascote pet, que é a Exposita, que é uma bezerra, que nasceu mesmo aqui na Expofeira, nessa edição de 2025. Eu tenho uma imagem dela e definir o nome. Sim, ela foi a primeira a nascer daqui da Expofeira, uma bezerrinha muito bonitinha e a gente deseja mais anos de vida, né? Ela acabou de nascer, claro, mas que ela tenha mais anos de vida e traga muita alegria, né? A Exposita, né? Pois é, muita saúde pra ela. A bezerrinha, né? Bem, vamos falar agora ainda falando de bichos, né? De um acolhimento de dogs, sim, exatamente, de doguinhos que tem na Expofeira, né? Que teve um resgate que foi feito pela Polícia Civil, né? Uma ação muito legal também, porque principalmente, né? Infelizmente, hoje em dia tem alguns doguinhos que infelizmente são maltratados e, né? A gente não quer ver eles sendo maltratados também na Expofeira, uma ação muito legal. E a gente tem um vídeo, né? Que foi divulgado pelo governo, que tem uma moça que traz mais detalhes sobre isso. Vamos ver o vídeo? Roda aí, produção. Olá, gente. Existem muitos animais aqui dentro do Parque de Exposição, mas os nossos doguinhos, eles já estão aqui há muito tempo. Tem uma pretinha e uma caramelo, que elas são super ariscas e estão há bastante tempo aqui com a gente. Há mais de 5 anos dentro do Parque de Exposição. Elas chegaram muito debilitadas e o pessoal da Polícia Civil resolveram cuidar delas. Abraçaram tanto a pretinha como a caramela, que eles chamam, né? Cuidaram, castraram e vivem aqui no Parque de Exposição. Não estão disponíveis para adoção, mas a preta, o caramelo e a outra fofinha, eles estão para adoção. São um cachorro que chegou há pouco tempo aqui, foram tratados, castrados e agora está esperando uma família. Tá vendo? Que legal, né? Que iniciativa bacana, que incrível. E como que ela reforçou, né? Alguns moram aqui na Expofeira, mas outros podem ser adotados, tá bom? É só você procurar a Secretaria do Bem-Estar, tá bom? Secretaria do Bem-Estar. E você pode ter um animal muito bonito, melhor, com muito cuidado, né? Na Expofeira. Vamos falar agora dos shows que vamos ter hoje. Hoje às 8 horas tem abertura, claro. Às 8 tem queima de fogos e rodeio, tá bom? À meia-noite e meia-noite e meia tem a dupla Pedro e Vini. E às 10h30, antes desse, claro, temos a atração principal, o Henrique e Juliano, essa grande dupla, né, com grandes sucessos, vai estar na Expofeira para deixar todo mundo, para agitar todo mundo, né, para todo mundo dançar na Expofeira, tá bom? Bem, acho que essas são as informações, Caio. Muito obrigado. Volto com você no estúdio. Mas você já sabe, né? Qualquer coisa, pode chamar a gente que a gente vai estar aqui. TV Mundial está na Expofeira. E a Expofeira é na TV Mundial. Tá na TV Mundial. Amanhã eu tô de volta no nosso estúdio. Quase que não sai, hein, João? TV Mundial, Desculpa, João. É porque vai virar meme, né? Momento de risada para essa quinta-feira. Brincadeiras à parte, João, perdão, mas a gente tem que descontrair, né? Obrigado, boa tarde para você. Boa Expofeira. A gente se vê novamente semana que vem, né? Mas a Expofeira continua sendo destaque nos nossos jornais da TV Mundial. Obrigado, João. A TV Mundial informa que o programa Hora do Esporte, com Eduardo Pires, que iria ao ar ontem às 8 horas, foi adiado e terá sua exibição hoje às 18 horas. O adiamento foi por causa de problemas técnicos durante a edição do programa. Então veja os destaques da Hora de Esporte.
com Eduardo Pires. E aí, meu amigo, o que vai ser destaque hoje no Hora do Esporte? Olá, no Hora do Esporte dessa quarta-feira. Um corte na seleção brasileira. Matheus Cunha é cortado da seleção e Samuel Lino é chamado em seu lugar. Só precisa do aval para a transferência de Marcos Leonardo para o São Paulo. Cria da Vila vai voltar para o futebol brasileiro após passagem pelo Al Hilal da Arábia Saudita. No Corinthians, o clube recusou uma proposta de 190 milhões de reais para Yuri Alberto não se transferir para Roma e recuperar da lesão que sofreu no início do ano. E também na curiosidade do dia, você sabe qual foi a maior goleada do mundo? A resposta vai te surpreender, mas para isso é só assistir Hora do Esporte às 18 horas aqui na TV Mundial. É um prazer lhe informar. Até já! O Boa Tarde Mundo termina por aqui. Você sabe que pode rever as nossas reportagens e edição de hoje aqui no nosso canal do YouTube. Não esquece de seguir as nossas páginas no Instagram, @TV Mundial UFC, no nosso portal de notícias, @05 Notícias. Para as informações do esporte, como você já viu, liga na TVM hoje às 18 horas, que tem Hora do Esporte com o Eduardo Pires. Essa semana não terá Jornal Mundial. Então, outras notícias geral você acompanha no Sábado News com Eduardo Elal, às 9 horas da manhã no sábado. Para você, uma boa tarde, um bom resto de semana e a gente volta a se encontrar semana que vem aqui na telinha da TV Mundial, na telinha da TV que você confia. Uma boa tarde para você, curta o resto da semana, curta a família. Semana que vem a gente volta. Tchau, tchau, boa tarde.